12h06. Meio-dia e 6 em Rio Brilhante, meio-dia e 6 para você, bom dia, paz do Senhor. Estamos chegando nesse final de manhã de domingo, né? Hoje dia 18 hoje, né, se eu não me engano, né? É dia 18 hoje do mês de fevereiro de 2024, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Márcio Roberto, estamos iniciando mais um programa Glória a Deus aqui pela Cativa FM, até 13h30, que você possa abrir o teu coração para que Deus venha falar com você, nesse dia de hoje. Você que está entrando no Face aí, um bom dia para você. Daqui a pouquinho esse programa vai estar disponível inteirinho ali no YouTube, e também o link do YouTube vai estar disponível ali também no story do meu WhatsApp, 992206204. Quem traz a palavra hoje, segundo a vontade de Deus, é claro, é o pastor Vanildo, da nossa igreja Terra de Moriá, lugar de sacrifício. Também está aqui com a gente a missionária Ana, o Caleb, o Isaías. Eu sou todos pastores também, né? Para glória de Deus. Já cantam na nossa igreja também, no grupo, né? E agora vamos aqui com... Já vou passar logo para ele, né? Tá tranquilo? Amém. Eu vou passar para ele poder dar o seu bom dia. E também bom dia da missionária. Um bom dia agora, depois? Faz oração com a gente, tá? É assim, gente, o pastor vai trazer a palavra. Depois da palavra eu vou rodar 2 hinos. Aí você já prepara o copo com água, peça de roupa, tá? Para que Deus possa abençoar você, a sua casa e a sua família, tá bom? Então deixa eu passar aqui pro pastor, deixa eu virar aqui a câmera. Amém. Glória a Deus. Cumprimento, a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Essa tarde, glórias a Deus, estamos aqui, a convite do presbítero Márcio, que para nós aqui está nos trazendo, a palavra do Senhor, entregando aquilo qual o Senhor tem colocado em nosso coração, então que nós venhamos cada vez mais abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus, nos domingos, com a glória de Deus, tem sido abençoado, com os programas que Deus tem preparado, com a sua palavra para todos nós. Glórias a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui estar lendo com os irmãos, aqueles que estão na sua casa, que puderem, que quiserem acompanhar, a leitura da palavra do Senhor, nessa tarde. Glória a Deus. No livro de Mateus, capítulo 26, eu quero ler do versículo 69 da palavra do Senhor. A palavra do Senhor que nos diz: Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse-lhe ao que ali estava: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço o tal homem. E logo depois aproximou-se o que ali estava. Disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E, saindo dali, chorou amargamente. Agora o capítulo 27, no versículo 3, que está escrito: Então Judas, o que o traíra, vendo que foram condenados, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa, isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar.
Glória a Deus. Esta é a palavra que nos dá o Senhor nessa tarde, né? Aqui, glórias a Deus. Trazendo, irmãos, a palavra do Senhor, né? Aqui eu acredito, né, na palavra de Deus, que aqui ela representa duas igrejas, né? A palavra de Deus. Como assim, pastor? Pedro, glórias a Deus, ele simboliza uma igreja. Judas, outra igreja. Por que, pastor, está dizendo assim? Irmãos, quando Jesus ali estava ensinando os seus discípulos, quando Jesus falou abertamente aos discípulos, né, que convinha o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores, dos príncipes, dos sacerdotes, e seriam açoitado e depois crucificado, Pedro foi aquele em que disse: não, Senhor, jamais acontecerá isso contigo, antes eu morra, mas não aconteça isso contigo. E o Senhor, né, ali o repreendeu, né? Então, irmãos, o que significa esta igreja que Pedro está representando? Uma igreja, irmãos, que muitas das vezes ela luta, e quando vem as adversidades, muitas das vezes, né, ela começa a querer diminuir o seu trabalho. Muitas das vezes, irmãos, por quê? Por causa do cansaço, talvez, por causa da luta, por causa das afrontas, né? Pedro, ali, irmãos, quando Jesus estava com ele, Pedro não conhecia o que era dificuldade. Pedro, aonde Jesus estava, Pedro ali via Jesus curar os enfermos, ressuscitando, né, mortos, né, levantando paralíticos. Né? Então Pedro, irmãos, ele não conhecia o que era dificuldade. Né? Então, quando ali Jesus falou, né, a esse respeito, que ele seria entregue nas mãos dos pecadores, dos príncipes, dos sacerdotes, né, Pedro disse: não, Senhor. Né? Por quê? Porque eles, irmãos, estavam ali com os olhos ainda vedados. Né? Porque muitas das vezes estávamos desta maneira, com os olhos vedados, estamos fazendo a obra de Deus, né? Estamos ali lutando pelas almas, mas muitas das vezes, irmãos, nós estamos com os olhos vedados. Por quê? Porque nós não conhecemos a dificuldade. Nós não conhecemos a dificuldade que muitas das vezes as pessoas passam. Porque, irmãos, dentro da igreja, para nós pastores, é muito fácil nós pregar uma palavra, glórias a Deus, sem conhecer, irmãos, a luta que o irmão está passando. Muitas das vezes nós, pastores, estamos negligenciando esta vontade de Deus, esta obra, porque nós estamos preocupados, irmãos, com nós mesmos. Nós estamos preocupados muitas das vezes, né? Não, mas lá fora é outra coisa. Eu cuido aqui dentro eu prego, aqui dentro eu exorto, aqui dentro, irmãos. E muitas das vezes do nosso lado tem pessoas, irmãos, chorando, tem pessoas, irmãos, que dentro da igreja ela não pede socorro, que dentro da igreja, irmãos, ela vai ali para ser renovada, e muitas das vezes nós não conhecemos esses problemas das pessoas, e muitas das vezes, irmão, nós estamos negligenciando esta palavra, né? Então Pedro, ele estava desta maneira, irmãos. Pedro, ele não conhecia o que era dificuldade, porque todas as coisas que ele precisava, tudo, irmãos, Jesus estava ali. Quando Jesus mandou que eles fossem pregar a palavra de Deus, eles foram, irmãos, eles fizeram a obra, eles expulsaram demônios, através deles Jesus curou enfermo. Quando eles voltaram, né, Pedro veio alegre, os discípulos veio alegre: olha, Senhor, até os demônios se sujeitam a nós. Né? O Senhor disse: não se alegrai por isso, mas se alegrai por saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Né? Muitas das vezes, irmãos, nós, por ter os dons do Espírito Santo, nós muitas das vezes não queremos saber a dificuldade que os irmãos passam. Não, eu vou aqui, eu estou dedicando para Deus me usar na cura, para Deus me usar na libertação, né? Para Deus me usar na palavra. Sim, é importante, muito importante isso, mas a igreja, irmãos, de Cristo, nós precisamos, irmãos, acompanhar também aqueles que são membros da igreja, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Porque, irmãos, se nós estamos ali, né, à frente de um trabalho, não podemos deixar de, irmãos, sempre está em nosso coração que Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos ali servos, nós somos membros do mesmo corpo, né? Então, irmãos, tem pessoas que estão desta maneira. Quando Jesus falou desta forma, que ele seria entregue, né, às mãos dos pecadores, Pedro disse: não, Senhor, eu morro, mas tu não vai acontecer isso contigo. O Senhor disse para trás de mim: retire-se de mim, Satanás.
né, diante de mim, porque, irmãos, porque era nisso que acontecesse. Deus, o Senhor, ele veio num propósito, né? E ali, irmãos, aquele mesmo homem que disse que não que daria vida, né, por Jesus Cristo, quando Jesus foi preso, né, ali que Jesus está ali, né, no Sinédrio, ali ele está lá fora, ele está observando de longe as pessoas, irmãos. Não adianta nós como cristão querer se esconder. Se nós realmente vivemos a palavra de Deus, não tem como nós se escondermos, irmãos. E ali, glórias a Deus, reconheceram Pedro, né? Veio a primeira serva e disse: mas tu não é um deles, tu não anda com o Galileu, né? Ele disse: eu nem conheço. Irmãos, quantas vezes também nós trazendo para os dias de hoje, para a igreja de Cristo, muitas das vezes tem gente desta maneira, irmãos. Tem gente, irmãos, que muitas das vezes o coração ainda não bradou o arrependimento, né, de viver realmente o que é a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus, irmão, não é estar nos cultos da igreja, não é, irmãos, ali estar junto com os irmãos da igreja, mas o coração estando longe de Cristo, né? Porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas questionam a maneira do cristão viver, né? O cristão, irmãos, ele tem que ser a diferença onde quer que ele passar. O cristão, ele não pode, irmãos, negligenciar, irmãos, a sua maneira de viver. Hoje em dia, irmãos, muitas das vezes, o que a igreja está sofrendo é porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas chegam na igreja, né, dizendo assim: não, eu estou nesta igreja porque esta igreja me aceitou do jeito que eu sou. Irmãos, aonde que evangelho é esse, irmãos? Porque o evangelho de Cristo, irmãos, ele fala para nós chegarmos como estamos, mas não permanecemos. Então temos que ter mudança. Não adianta eu estar dentro da igreja, em ser um membro, ser um pastor dentro da igreja, mas estar, irmãos, ainda, irmãos, lubriado com as coisas do mundo, com as coisas lá fora. Não, não é pecado eu sou cristão, eu sou serva do Senhor, mas não é pecado, irmãos, eu estar ali na roda dos escarnecedores. Não, eu sou a luz. Que luz é essa, irmão? Se Jesus está dizendo para nós não ficarmos na roda dos escarnecedores. O que muitas das vezes as pessoas: não, pastor, mas na roda, mas eu sentar com pessoas assim, eu estar com pessoas assim, eu vou evangelizar, eu vou trazer eles para Cristo, irmãos. Muitas das vezes o meu testemunho, o seu testemunho, irmãos, não condiz, irmãos, o que nós falamos, porque muitas das vezes as nossas ações, as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, irmãos, estamos como Pedro dizendo: eu nem conheço este homem. Por quê? Porque tem que ter entrega. Deva ser comária, não é de qualquer maneira servir a Deus, não é de qualquer forma, irmãos. Temos que ter entrega, tem que ter diferença, né? Eu estou de racebre, alabassúbia. Eu estou dizendo, irmãos, começando nos altares das igrejas, dos nossos dias. Por que, irmãos, que o Brasil, por que o mundo está esta bagunça? É porque a igreja, irmãos, entrou em lugares que não era para entrar da maneira que entrou. Por quê, pastor? Não, a igreja não é para nós estar lutando em favor das almas. Sim, irmãos, lutar em favor das almas, lutar pelo amor do evangelho. Mas a igreja, irmãos, nos nossos dias, nos dias de hoje, essa bagunça que está a terra hoje, irmãos, é porque a igreja não está lutando como é para lutar. A igreja, irmãos, ela tem que lutar de joelho. A igreja, irmãos, ela tem que estar na súplica da oração, do jejum, como a serva, consagração diante de Deus. Não é com palavras, irmãos, para que as pessoas vejam. Não é com palavras para que os homens vejam. Não, fulano fala bem, não, pastor fulano fala bem, não, pastor, a igreja é isso, a igreja... Não, irmãos, a luta, irmãos, não é contra a carne ou sangue, mas ela é contra o inferno. E a igreja, irmãos, que não lutar de joelhos, irmãos, nós estamos, irmãos, de canto da basta, de racebra, dando brecha para o inimigo. Então, irmãos, estamos como Pedro, negando a Jesus, irmãos, negando por tão pouco, tão somente, irmãos, porque vimos o vento. Pedro estava ali junto, irmãos, com aqueles homens. Você vai ver, em algumas Bíblias está dizendo que ele estava ali, irmãos, se aquecendo em volta do fogo, por causa do frio. E ali, irmãos, muitas das vezes, essas pessoas, irmãos, que outrora está na igreja, louvando, adorando o Senhor, até mesmo ministrando palavra, mas está lá no mundo, irmãos, negando a Jesus, porque as pessoas têm que se agradar. Não, eu não posso ofender, eu não posso magoar. Irmãos, o evangelho não magoa, o evangelho não ofende ninguém. O evangelho, irmãos, ele salva. Mas para que venha o Senhor me usar e usar você para salvar, irmãos, as vidas, nós precisamos, irmãos, entender quem somos. Precisamos descer. Se a igreja de Cristo, irmão, ela paga o preço na terra, sim, vamos pagar, né? Chegou a segunda pessoa e disse para Pedro da mesma maneira. Ele disse mais uma vez: eu não conheço. Chegou a terceira pessoa, irmãos, e disse: mas realmente tu é um deles, a tua fala te denuncia. Irmãos, por que muitas das vezes você
como servo de Deus, irmãos, deixa o mundo, irmãos, te enganar. Por que muitas das vezes você, com palavras, você com sabedoria, para ganhar almas para o Senhor, está negligenciando o chamado? Eu estou dizendo, irmãos, porque o Senhor mostra pessoas se afastando, irmãos, ou levando pessoas a se afastar do Evangelho, porque diz, não precisa tudo isso. Não, o Evangelho de Candalabaia não é assim. Não precisa de viver em santidade, não precisa se vassuriando lá, viver em oração. Para que jejuar tanto? Para que orar tanto? Irmãos, a igreja que vence, a igreja que está de joelho. Irmãos, a Bíblia é sagrada, você que conhece a palavra de Deus, você sabe que todos aqueles que venceram no Evangelho, irmãos, e o nome deles está na Bíblia sagrada. E quem somos nós, irmãos, hoje para negligenciar? Esses homens pagaram, irmãos, com a sua própria vida, por amor de Jesus Cristo, por amor do Evangelho. Irmãos, quem foi Pedro diante do Senhor? Quando Pedro nega pela terceira vez, irmãos, a Bíblia está dizendo que o galo canta. E quando o galo canta, irmãos, ele se lembra do que Jesus falou. Mas quando ele olha, irmãos, para frente, ele vê o Galileu, irmãos, passando, e o João de Graça, e o olhar de Jesus, irmãos, penetrou na alma de Pedro naquele momento. E Pedro, irmãos, foi chorar amargamente, chorar de arrependimento. Irmãos, você que é cristão, você que é obreiro, você que é membro da igreja do Senhor, irmãos, não deixe o mundo te enganar. Lá fora tem pessoas que vão te reconhecer. Lá fora tem pessoas que outrora foi abençoado por através da tua vida, através de uma palavra que Deus te usou, através de um hino que você cantou. Irmãos, e por que você está deixando o mundo entrar no seu coração? Por que você está deixando o mundo te enganar desta maneira? Tem obreiros da casa do Senhor, irmãos, que estão se afastando por tão pouco, que estão se vendendo por tão pouco. Irmãos, a igreja que Pedro representa é uma igreja, irmãos, que quando passa por peleja, passa por batalha, por segundo, irmãos, ele diz, eu não conheço. Mas ele lembra da palavra de Jesus que um dia foi pregado para ele. Ele lembra da palavra de Jesus que um dia chegou até o seu coração. E aí ele chora. Ele diz, Senhor, me perdoa. E ele começa um processo de reconstrução da confiança de Deus. É esta igreja, irmãos, de Jesus na terra. É esta igreja. Porque muitas das vezes, irmãos, nós como pastores choramos sim, por ver a rebeldia de tantos, por ver a rebeldia, irmãos, das pessoas. Você acaba de ministrar a palavra, Deus te usa no altar para curar, para libertar, e quando, irmão, sai dali, parece que nunca ouviu o Evangelho. Pastor que honra a palavra de Deus, que honra o Evangelho, que honra o teu chamado, chora nas madrugadas por esta causa. Porque muitas das vezes, irmãos, nega, decanta, labaça o descanso do corpo, porque é o pastor, irmãos, ele passa a madrugada de oração. Ele passa, irmãos, enquanto todos estão tomando café da manhã, estão almoçando. O pastor, irmãos, que ama o Evangelho, está, irmãos, em jejum. Está, irmãos, em oração. Por muitas das vezes, para as pessoas ingratas, para as pessoas, irmãos, que não dão valor ao Evangelho. Muitas das vezes, irmãos, hoje, o Senhor me trouxe no meu coração esta palavra. Irmãos, porque esses dois, Pedro e Judas, simbolizam duas igrejas que hoje nós vivemos, irmãos. Muito é sobre Labaia. Por que falamos de Judas? Irmãos, Judas entregou o mestre por 30 moedas de prata. Irmãos, Judas olhou o financeiro. Judas, irmãos, ele foi atrás de bens próprios. Quem foi Judas? Foi chamado, foi contado entre os 12. Judas, irmãos, quando Jesus enviou os discípulos, Judas estava junto, Judas era um discípulo. Judas orou, irmãos. Jesus curou, Jesus libertou. Mas, irmãos, quando tocou-se, né, na vida financeira, Judas traiu aquele que ele devia amar. Ah, pastor, mas era para cumprir, a escritura era para cumprir. Sim, era para cumprir um propósito. Mas podia ser outro, acredito. Não estou entendendo a palavra, pastor.
Muitas das vezes, irmãos, nós, igrejas, abrimos mão para as coisas do mundo, colocando coisas do mundo dentro da igreja. Hoje, irmão, nos nossos dias, muitas das vezes a igreja não está mais atraindo o mundo, mas o mundo está atraindo as igrejas. A igreja está se vendendo para o mundo. Não, eu tenho que colocar aparatos. Não, eu tenho, olha como é que está. Hoje a modernidade. Hoje não, eu tenho que trazer as coisas para dentro da igreja para que atrai o jovem, para que atrai os casais, para que atrai as pessoas. Mostra para mim, irmãos, o que Jesus usou para atrair os 12. Mostra para mim, irmãos, o que Jesus usou para atrair, irmãos, 11 homens sinceros. 11 homens, irmãos, que não negaram, irmãos. Não ficaram com medo na hora da morte, irmãos, honrando o nome do Senhor. Mas um deles estão como nos dias de hoje, muitas das vezes, querendo enfeitar demais, querendo, não, eu tenho conhecimento, eu tenho estudo, não estou dizendo, pregando contra estudo, não. É importante, temos sim, mas o importante, irmãos, também. E eu digo para você, acima do estudo, irmãos, é você estar na oração e no jejum. É você estar na súplica diante de Deus, é a tua fidelidade para com o Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, estamos trazendo coisas para dentro da igreja que afastam o Senhor Jesus. Por que a igreja, irmão de Filadélfia, Jesus mesmo disse, né, que ele estava à porta. Jesus ainda está batendo, não estou eu pregando contra a igreja, se levantando contra a igreja, contra o ministério. Não é isso, irmãos. Eu estou falando aquilo que Jesus colocou em meu coração, a respeito desses 2 discípulos, que foi Judas, discípulo de Jesus. Hoje, irmãos, quantos discípulos têm estado da mesma forma? Têm se vendido por tão pouco? Têm se vendido por amizade? Não, mas eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de um político, eu sou, irmãos, estão envolvendo coisas que jamais podia colocar na igreja. Estão trazendo coisas, irmãos, que é abominável aos olhos do Senhor. Mas as pessoas, irmãos, querem atrair olhares, quer atrair fama, conhecimento, quer encher uma igreja, irmãos, que adianta uma igreja cheia de pessoas, de corpos em pecado e vazio da presença do Senhor. Nos nossos dias estamos vivendo isso. Nós, irmãos, estamos vendo, porque quantas coisas estão, irmãos, nos altares das igrejas, quantas coisas estão trazendo para dentro das igrejas para atrair jovem. Irmãos, começa a atrair o jovem, irmãos, trazendo para a oração. Entramos na palavra. O que atraiu Davi? Para a presença do Senhor. O que atraiu Samuel? Irmãos, o que Deus usou para atrair esses homens, irmãos, na sua juventude? Samuel, quando criança. Por que hoje nós vamos fazer diferente? Em vez de nós povoarmos o reino dos céus, irmão, muitas das vezes estamos povoando o inferno. Muitas das vezes, irmãos, estamos dentro da igreja afastando pessoas da presença do Senhor. Porque vem para a igreja, irmãos, vem todo em pecado, vem, irmãos, canta a base em adultério. Vem de todas as formas, irmãos. E muitas das vezes o sacerdote não puxa a orelha. Não diga, olha, você tem que se consertar. Não, você recebe, canta a baia. Fica deste jeito, Jesus se agrada contigo. Aonde Jesus vai se agradar com o pecado, irmãos? Muitas das vezes, irmãos, nossas igrejas hoje estão sofrendo por falta de nossas vigilâncias como pastores, como líderes de igreja. Estamos negligenciando este evangelho do Senhor, e não é nosso, é do Senhor o evangelho. Irmãos, Judas, ele chegou, irmãos, ele se arrependeu, só que ele tomou o caminho errado. Muitas das vezes, irmãos, é como acontece nos nossos dias. Quantas pessoas, irmãos, no momento da dor, chega-se ao Senhor, quando para a dor, irmãos, volta para o mundo, se vende por causa das vontades da carne, estão deixando a carne vencer o espírito. Sabe por quê? Porque não estão orando, não estão buscando mais. E muitas das vezes, irmãos, em vez de nós ajudarmos, nós estamos empurrando para o abismo as pessoas, porque nós não queremos muitas das vezes corrigir, muitas das vezes nós não queremos cobrar. Ah, mas se eu cobrar vai sair da igreja. Não, mas se eu cobrar não vem mais, irmãos. Muito mais vale, irmãos, uma pessoa que ouve a palavra de correção, porque Jesus, ele não pregou, irmãos, contra a correção, não. Jesus, ele corrigiu todos aqueles que chegavam até ele. Quem foi João Batista? Olha as mensagens de João Batista. E muitos vinham para ser batizados por ele e seus discípulos. Agora, nos nossos dias, irmãos, nós estamos numa geração que não pode ouvir uma correção, que não pode ouvir, não, você tem que orar mais, você tem que ser mais. O pastor está errado quando cobra. Mas Jesus sabe
Um homem de Deus, uma mulher de Deus que preza a palavra, jamais vai deixar de cobrar a igreja de orar. Irmã, súbia, muitas das vezes, irmãos, pode ficar sozinho, mas não vai negar o chamado. Não vai negar, irmãos, que tem que pôr o povo a se arrepender. Arrepender, raça de víboras, João Batista pregava, e nós não pregamos desta maneira. Não, mas hoje, pastor, se pregar assim, o povo não vem. Irmãos, muito mais vale, irmãos, você e a tua casa salvo, do que muitas pessoas rebeldes que não querem ouvir a palavra de Deus. Porque todos aqueles, irmãos, que vêm e ouvem a palavra, buscam o conserto. Todos aqueles que vêm, irmãos, com o coração voltado para o arrependimento, irmãos, vêm e fica. Só sai aqueles que são rebeldes. Porque nos nossos dias, irmãos, as pessoas estão mudando de igreja, irmãos, estamos mudando de um lugar para o outro, porque o pastor não pode cobrar mais, o pastor não pode disciplinar mais, o pastor não pode pregar e dizer que tem que se arrepender. Ah, não, eu vou sair, o pastor está pegando no meu pé. Vai para outra igreja. O pastor não sabe como é a vida da pessoa. Já chega na igreja dando cargo. Não, eu vou dar cargo, ela é igreja, vem de igreja nova, vem de igreja. Então, se eu não der cargo, ela vai sair, eu vou dar cargo para ela ficar. Irmão, você vai passar por luta da mesma forma. Porque vai chegar um momento, irmãos, que outra pessoa, Deus vai mostrar o brilho do Espírito em outra pessoa, que vai fazer a mesma obra que esta pessoa chegou fazendo. E aonde, irmãos, vai se revelar novamente, e agora é contra você. Nós, pastores, temos que vigiar, porque muitas das vezes, irmãos, as pessoas vêm da outra igreja, de uma igreja santa, saindo, irmãos, de lugares aonde tem a presença de Deus, irmãos, e chega até as nossas igrejas, muitas das vezes, irmãos, e começa a falar mal, e nós, irmãos, erramos em parar para ouvir. Nós temos que repreender a igreja. Pastores, nós temos que repreender, porque tem muitas pessoas em rebeldia, saindo da igreja, pastor, porque decanta lá, basturiando lá, baixar, se rebeliou contra a igreja, contra o altar da igreja, e altar que é santo, não aceita, irmãos, desafio de membros, irmãos, de pessoas, irmãos, decanta lá, baixo, que não tem conserto e não quer conserto, pessoas que só estão dentro da igreja buscando cargo para se aparecer. Não podemos, irmãos, nós temos que vigiar. Não, você está aqui, mas por que você saiu? Cadê? Decanta lá, basta a sua carta de recomendação. Não, a vassouranda chegou. Não, mas a irmã louva, a irmã rege, a irmã prega. Basta, não, igreja. Basta é ela ser temente, obediente a Cristo. Se ela for temente, obediente a Cristo, irmãos, quem é obediente a Cristo? Vive no temor, não sai, não vive pulando de igreja em igreja. Não, porque ela sabe, irmãos, que a verdade está com ela. Que a verdade está onde ela vive. Eu não estou misturando palavras aqui essa tarde, não, igreja. Eu estou ponhando no decanto aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Que muitas das vezes estamos, irmãos, como Judas. Estamos nos vendendo por tão pouco. Estamos, irmãos, nos vendendo. Estamos saindo da onde não era para sair, saindo do foco, por causa de oportunidades. Por causa de canta lá, baixo, e anda lá, bastei, de cargos. É pecado ter cargo na igreja, pastor? Não é pecado. Mas quando é designado por Cristo, que Jesus sabe, irmãos. Muitas das vezes não estamos honrando a igreja que vivemos. Ah, pastor, mas placa de igreja não salva ninguém. Realmente não salva. Não salva ninguém. Mas se nós não honrarmos a igreja em qual vivemos, igual a igreja em qual o Senhor, irmãos, te usou para me alimentar quando eu cheguei cheio de carrapicho, com a lã suja. Que eu cheguei, irmãos, toda decanta lá, basura e arrebentado. Se eu não honrar esta igreja, se eu não honrar o altar desta igreja, eu não vou honrar o Senhor Jesus em lugar nenhum. E nós não estamos vigiando, igreja. Nós não estamos vigiando, não. Pessoas hoje, homens de Deus, que foram chamados para ganhar almas, estão em disputa em tirar membros de outras igrejas. Não é assim, irmãos. Quantos milhares de pessoas lá fora sofrendo. Pessoas, irmãos, precisando. Estamos, irmãos, muitas das vezes brigando entre igrejas por causa de membros. Vai em busca das almas que Jesus te colocou para ganhar, homem. Vai em busca das almas, mulher, que Jesus te levantou para ganhar. Aqueles que estão dentro do aprisco, já tem alguém para cuidar deles. Já tem alguém ali, recanta lá, basturiana, para ajudá-lo. Ah, não, mas o pastor lá não tem sabedoria, o pastor lá é duro, o pastor lá... Não, irmãos, duro é o pecado. Nós temos que pregar contra isso, contra o pecado. E o pecado está dentro das igrejas, muitas das vezes por causa de status, por causa, irmãos, de oportunidades.
Igreja, vamos ser, irmãos, como Pedro. Pedro, quem foi Pedro depois do arrependimento? Nós outrora estávamos assim. Sofríamos, irmãos, negamos o Senhor com medo. Com medo, irmãos, de enfrentar Satanás. Mas é o momento, irmãos, que o olhar do meu Senhor chegou até mim, até você. E este olhar mudou a minha história, me fez chorar de arrependimento. Quando Pedro foi chorar, irmãos, amargamente, Pedro ele chorou de arrependimento. Foi o momento em que Pedro se converteu realmente a Cristo. Pedro caminhou 3 anos com Jesus, irmãos. 3 anos. Nesses 3 anos, por que ele não se converteu? Porque tudo que ele precisava estava com Jesus. O que ele precisava estava com Jesus. Pão, Jesus tinha. Água, Jesus tinha. Cura, Jesus tinha. Aí chegou o momento que ele teve que se deparar e dizer assim, não, eu agora sou servo. Agora, eu sou aquele que tem um chamado para ganhar almas. Quando Pedro chora, ele se arrepende. Quando Pedro se arrepende, ele se converte. Vamos nos converter a Cristo, irmãos. E Judas, pastor, Judas, ele se arrependeu. Ele foi e devolveu as moedas. Mas ele não se arrependeu, irmãos, para se converter a Cristo. Eu acredito. Talvez você vai dizer, o pastor está pregando asneira na igreja. Não, irmãos. Eu estou dizendo pela minha fé. Pela minha fé. Não é a Bíblia que está dizendo. Eu que estou dizendo. Não estou eu também colocando palavras na Bíblia Sagrada, não. Eu acredito, se Judas fosse até Jesus Cristo. Se Judas fosse até Jesus, irmãos, e pedisse o perdão, eu acredito que Jesus perdoava ele. Eu acredito, irmãos, que da mesma forma que Pedro foi, Jesus perdoou. Mas Judas tomou o caminho, irmãos, e foi para se suicidar, foi para tirar sua própria vida. Quantos têm estado desse jeito? Têm se vendido por a vontade da carne, por um preço, irmãos, que muitas vezes não tem volta. Têm se vendido, irmãos, por bebidas, por prostituição, por corpos bonitos. Tem, irmãos, caçado a sua própria morte e não quer se converter ao Senhor. Mesmo conhecendo quem é Deus, eu estou dizendo de pessoas que saíram da igreja, pessoas que outrora pregavam, pessoas que outrora louvavam, pessoas que foi usado para curar, para libertar. Quantas almas você ganhou para Cristo? Mas por causa de um corpo bonito, você traiu Jesus. E você não quis mais voltar, você preferiu a morte. Porque se Jesus voltar para você hoje, é a morte que você encontra. Por que não tem um arrependimento? Volte para Jesus. Volte para Ele. Jesus conhece o seu pecado, Jesus conhece as suas falhas. Mas se você perdoa, Jesus, me dê mais uma oportunidade para eu fazer a tua vontade. Você vai ver, irmãos, que Jesus, ele é bom, ele é maravilhoso. Quem foi Pedro? Pedro, ele chorou de arrependimento, amargamente, e ele alcançou de Deus as misericórdias. Judas, irmãos, a história dele, o nome dele está na Bíblia para nós, mas não é para ser exemplos de vida para nós. Porque, irmãos, ele caçou o caminho mais difícil. Não, pastor, não é difícil. É, irmãos. Porque hoje você está vivendo sorrindo, sendo enganado por Satanás. Mas quando você se deparar com a morte, qual é a alegria? Qual é a alegria que você terá? Que muitas vezes nós deixamos de pregar a respeito do inferno, a respeito, irmãos, da segunda morte. Por isso que as pessoas muitas das vezes não querem se arrepender. É porque nós deixamos de pregar, irmãos, a respeito do inferno. E o inferno existe. E é para aqueles que desobedecem, é para aqueles que se voltam para trás, é para aqueles, irmãos, que deixam de viver o Evangelho de Cristo, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando no altar. Quando muitas vezes sai do altar para errar, para pecar contra Deus. O inferno é para esses. Igreja, vamos nos despertar. Vamos viver ao Senhor Jesus Cristo. Porque o inferno, irmãos, muitos vão se deparar com o inferno dentro da igreja. Porque, não, mas eu estou aqui, Deus não revelou ao pastor que eu estou em adultério, que eu estou cobiçando a mulher do irmão, que eu estou cobiçando uma jovem da igreja, que eu estou
tomando cerveja, talvez. Irmãos, Jesus não revelou para o pastor, mas revelou para o seu coração. É por isso que você está dizendo, pastor, Deus não revelou para ele, é porque Deus tocou no seu coração, mostrando para você que para você Ele revelou. Então que você venha ter este arrependimento no seu coração, que você venha ter esse arrependimento e se converter realmente ao Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, nós deixamos de viver a palavra do Senhor, de viver o Evangelho, por causa de poucas coisas. Que nós venhamos aprender. Irmãos, quem foi Pedro diante do Senhor? É aquele, irmãos, que as pessoas desejavam colocar os enfermos no caminho para que a sombra dele passasse. Não é a sombra que curava, mas era o Deus que Pedro serviu. O arrependimento de Pedro, irmãos, trouxe para ele um galardão maior. Trouxe para ele algo que fez a diferença na vida dele. E por que que nós, pastor, mas é um tempo de Pedro, pastores, homens de Deus, é para o nosso tempo. Jesus disse, se nós crescêssemos, milagres maiores faria. Qual milagre maior, pastores, que Deus quer usar eu e você para fazer nessa terra? Muitas das vezes, irmãos, estamos nós deixando de buscar os dons do Espírito Santo. Por que que hoje nós não vimos mais os milagres? Por que que hoje nós não vimos mais, irmãos, tão poucas vezes? Tem lugares sim, mas muito poucos, que ainda vimos pessoas paralíticas andar, cego enxergar. É porque deixamos de buscar a igreja. Ah, pastor, nós temos que, a palavra é muito importante, a palavra é a prioridade, a palavra é o princípio, meio e fim. Mas, irmãos, nós temos que buscar pelos dons do Espírito Santo, os sinais de Deus. Uma igreja que tem sinal, irmãos, de Deus, irmãos, canta lá, anda, fala por si só. Por quê, pastor? Porque o dom de cura, irmãos, muitas vezes estamos deixando de buscar. Estamos nos deixando, irmãos, descendo nas leituras e deixando, irmãos, a oração de lado. Buscamos o autoconhecimento humano e deixamos, irmãos, o conhecimento espiritual de lado. É na oração, é no jejum, irmãos, que nós adquirimos de Deus os dons do Espírito Santo. Vamos voltar a buscar, irmãos, para Deus curar pessoas. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas fisicamente enfermas, e quantas pessoas, irmãos, emocionalmente enfermas. E a igreja, muitas das vezes, irmãos, não tem mais o poder de orar por cura, porque deixou de buscar, porque deixou de se entregar, porque sabe que tem que ter entrega, sabe que tem que descer diante de Deus. Então que nós venhamos cada dia mais viver esta palavra, que nós venhamos, irmãos, desejar ver outras pessoas, irmãos, provar daquilo que nós provamos diante de Deus. Judas, ele saiu dali e foi para se enforcar, irmãos, porque ele se arrependeu de ter traído o mestre, mas não se arrependeu, irmãos, para a conversão da sua própria alma, né? Porque você sabe que o homicídio não herda o reino dos céus, porque desistiu, irmãos, da sua própria vida, desistiu de lutar, irmãos, pelo interesse dos céus, e quiseram lutar pelos seus interesses próprios, dizendo, não, que vai passar, tudo isso vai passar, eu me enforcando, ou eu tirando a minha vida, vai acabar, tudo não acaba, irmãos. Você que pensa desse jeito não acaba. O seu corpo desce à sepultura agora, mas a sua alma, o seu espírito ainda tem uma conta a prestar diante do Senhor. Porque Jesus mesmo disse, não temei o homem que depois de matar o corpo nada mais pode fazer, mas temei o Senhor vosso Deus, que depois de matar o corpo ainda pode lançar a tua alma no fogo do inferno. Vamos se arrepender, irmãos, e vamos buscar a face do Senhor. Vamos se arrepender. Tem pessoas agora ouvindo esta palavra, que está dizendo, esse pastor está pregando heresias. Você vai ver quando você se deparar com problemas que só Jesus pode resolver para você. O seu casamento que hoje está abalado. Tem pessoas aqui ouvindo com casamento abalado, com casamento quase a ponto de ser perdido, porque deixou de buscar, deixou de acreditar no Senhor. Mas Jesus está te dando oportunidade. Jesus está dando oportunidade para você se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor.
Tem pessoas enfermas, pessoas que estão ouvindo esta palavra, está chamando eu de louco, mas se arrependa, desça diante do Senhor, porque Jesus, Ele tem o melhor para fazer na sua vida. Jesus, Ele tem o melhor para você. Jesus, Ele não uniu você com a sua esposa, com o seu esposo para ser destruído, não. É para herdar o reino dos céus. Então que nós venhamos, irmãos, nos unir, pastores, igreja, vamos se unir. Vamos se unir diante de Deus. Os nossos dias não é mais tempo, não é tempo de igrejas brigar contra igrejas, não, irmãos. É tempo de nós se unir em oração. É tempo de nós descermos. Olha a nossa cidade. Olha quantas coisas ruins têm acontecido. Você já pensou se nós se reuníssemos para nós orarmos por a nossa cidade, orarmos pelo prefeito, pelos vereadores, para Deus guiá-los, para Deus instruí-los? Quantas maravilhas os nossos olhos veríamos. Se a igreja se unisse, se nós parássemos muitas das vezes de brigar contra igrejas, um contra o outro, e uníssemos as nossas orações em prol das almas, o que Deus faria neste lugar? Mas quantas vezes queremos ir pregar em outros estados, em outros países, sem nós zelarmos pela nossa cativante, sem nós zelarmos pela nossa cidade. Se nós não cuidarmos da nossa casa, irmãos, não adianta nós ir pregarmos em outros lugares, se a nossa casa está destruída. Então vamos unirmos as nossas forças, vamos unir, vamos descer diante do Senhor, porque Deus, Ele tem o melhor para a igreja, Ele tem o melhor para cada um de nós, e que esta palavra nós venhamos guardar em nosso coração, que esta palavra nós venhamos fazer menção dela todos os dias, corrigir o que é preciso corrigir, consertar o que é preciso consertar, e vivermos o que é preciso viver, porque nós, muitas das vezes, estamos dentro da igreja, mas o coração estamos lá fora. Então que nós venhamos, irmãos, ter o arrependimento de Pedro, e se achegar ao Senhor, para fazermos a diferença. Não adianta nós queremos se arrepender e não ter mudança. Vamos mudar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de fazer, para que Deus venha crescer cada vez mais, e o nome dele ser glorificado nas nossas vidas. E que esta palavra, irmãos, você possa guardar no seu coração, e você possa ter vida com esta palavra. Porque esta palavra, irmãos, ela é vida para aqueles que vivem ela. Que Deus abençoe a todos vocês que ouviram esta palavra nesta hora. Que Deus venha abençoar pastores, igreja, e que nós venhamos nos dar as mãos. Eu não estou aqui, porque eu sou do ministério tal, e vim aqui pedir ajuda, não. A nossa ajuda, ela vem do céu. Eu estou aqui pelas almas, para que nós, igrejas, venhamos nos reunir. Nós, pastores, venhamos deixar de olhar a diferença do irmão, pela maneira do irmão viver, pela maneira do irmão ser, e fazermos a diferença, e nos dar as mãos. Juntos, a igreja primitiva venceu. Juntos nós podemos vencer a Satanás, irmãos. Nós podemos. Satanás está espalhando muitos dentro da igreja. Então que nós venhamos, pastores, independente de ministérios, venhamos dar as mãos, venhamos lutar para o mesmo sentido, que é para ganhar almas para o reino dos céus. Não venhamos apontar um outros aos erros. Deixa Jesus apontar, pastor. Deixa Jesus falar, porque naquele dia nós vamos ser cobrados por isso. Então que nós venhamos ter vida dentro desta palavra. Que Deus abençoe a todos os ministérios, que Deus abençoe a todos os pastores que têm pagado o preço pelas almas. Que Deus abençoe e que Deus continue falando ao coração de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece teu fim, quando distante de Jesus, jamais posso ficar. Jesus é meu abrigo. Até 1 hora, Márcio. 1h30. 1h30 o programa? Uhum.
Eu me preocupei, falei, meu Deus, 10 minutos. Não. Até 1h30. Eu esqueci de perguntar no princípio pra você, certinho. Distante de Jesus. E eu esqueci de falar. Bem pertinho de Jesus, eu quero estar. Tu és o meu Salvador, Jesus é o meu Senhor. Distante de Jesus. Preciso, posso contar com a excelência do BTG. Dê um BTG nos seus investimentos. Baixe o app. Usa prótese dental total ou parcial. Experimente Ultra Corega com bico de precisão, que facilita. Jamais posso Eu acho que eu prefiro usar o YouTube, que é mais rápido pra achar a música. Muito melhor. Eu digito aqui, pã. Aqui eu tenho que entrar na pasta, alta pasta, alta pasta, alta pasta. Fechar e... eu vou tocar 2 músicas, daí você entra e faz oração, fazendo favor. Viu? É assim que funciona. Você já tinha vindo aqui, né? O Caleb veio. Passa o computador. Você não tinha visto ainda? Não. Então você entra por aqui, aí sai daqui, ó, vai por ali, lá o transmissor e de lá vai lá pra torre. Aí chega na casa das pessoas. Aí aqui fica as músicas, né, no caso. Eu, no caso, trabalho só com o YouTube, né? É mais fácil, né? Mas aqui tem as músicas do próprio computador mesmo. E isso é uma rádio. Eu prefiro assim, pra poder trabalhar, que é mais rápido, vixe, muito mais rápido. E melhor, né? Você digitou aqui, pão, já aparece ali, já. E como é que tá a audiência do domingo, Marcelo? O pastor que faz depois do senhor, ele veio e falou que se ele vinha lá pra cá, veio escutando em vários lugares a audiência, né? Por isso que ele ficou até a tarde, né? Ele falou, vou ficar depois de você. Falei, pô, então, glória a Deus, né? Falei, graças a Deus. Aqui tem muitas visualizações também, Né? bastante, graças a Deus. Distante de Jesus, jamais posso ficar. Distante de Jesus, jamais posso ficar. Aquela que fica no portão, sem ser aquela outra que vai nessa. Aquela que foi perguntando aos testemunhos, né? Deus, estou aqui pra lhe falar. E hoje minha vida quero te entregar. Em tuas mãos estou seguro e sei que não vai me deixar. Posso sentir tua presença pairando no ar. Deus, quantas vezes chorei pela madrugada. A dor me consumia, eu sentia a cruz pesada. Ao ver tudo se perdendo, minha vontade de viver morrendo, sem saber para onde ir, sem solução. Tem 2 pessoas. Foi aí que eu senti o mover de tuas mãos, minha vida restaurando, me enchendo de emoção. Eu não quero mais viver longe da tua presença. Entrego a ti a minha vida, te amo, Senhor.
agora o Márcio convidar você, exatamente. Hoje eu te louvo, Senhor dos Quer ficar muito nervoso? Não, hoje eu tô tranquilo. É? Hoje eu tô bem. porque deste vida quem está no mundo, pra sempre o teu nome eu irei cantar. Tem que baixar um pouco, senão o povo do Face enche a paciência por causa dos direitos autorais. Senão eles me cobram depois. Quantas vezes chorei, Mas eu consigo sentir minha alegria. Tem 2 mensagens aqui. eu senti a cruz pesada. Ao ver tudo se perdendo, minha vontade de viver, morrendo, sem saber para onde ir, sem solução. Boa tarde, Gamarra. Gamarra, eu vou lhe pedir um negócio, pelo amor de Deus. Gente, o povo não tem noção das coisas. Eles ouvem a rádio e acham que o Gamarra tá aqui o dia inteiro. 24 horas. É reclamação? Pelo jeito parece que é. Eu não vou nem ouvir toda porque é praticamente certeza. Entrego a ti a minha vida, te amo, Senhor. Quando eu chorava, o Senhor ouvia, e as minhas lágrimas vinha enxugar. Quando na angústia sofrendo eu caía, o Senhor me levantava e me fazia andar. Hoje eu te louvo, Senhor dos exércitos, toda honra e glória a ti, Jeová. Porque nesta vida que está no mundo, pra sempre o teu nome eu irei louvar. Vamos fazer assim? Fica aqui. Aí você filma pra nós. Filmar ali? Pra sempre o teu nome. Fica aqui lá, você pega assim, depois quando for tomar você passa pra ela. Aham. É só pra ela. Esse microfone mesmo? Moço? Pode ser. Horas e 59 minutos. Meio-dia e 59 agora em Rio Brilhante, meio-dia e 59 para você, bom dia, bom dia, bom dia. Agora vamos com a missionária Ana, que vai dar o seu bom dia para nós aqui e vai também fazer a nossa oração de hoje, né? Bom dia, missionária. Bom dia, pastor Márcio, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Paz do Senhor Jesus a todos, né? Que Deus venha abençoar, que Deus venha entrar, né, no lar de cada um que ouve a rádio, que acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, né? Que Deus venha abençoar a todos, em nome de Jesus. Nós vamos estar fazendo uma oração, né? Você que crê que Deus faz milagre, você vai preparar o seu copo com água, a sua peça de roupa, ou até mesmo uma garrafa de água, né? Porque quando eu me converti, eu acompanhava a rádio e eu costumava colocar uma garrafa, porque aí eu colocava essa água dessa garrafa em vários outros garrafas que eu tinha, né, na minha geladeira. Então ungia toda a água da minha geladeira. Então você que tem ali a sua fé em Deus, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então creia que Deus vai fazer um milagre aí dentro da tua casa, na tua família. Porque nos dias que nós vivemos hoje, nós temos que ter muita fé em Deus, nós temos que nos entregar a Deus e deixar Ele agir na nossa vida. Porque nos dias que nós estamos vivendo hoje, eu vou dizer para os irmãos que estão nos ouvindo, é difícil, né? Porque o inimigo ele tem agido, né, de uma forma tão astuta que muitas das vezes as pessoas não percebem quando ele entra, né? É por isso que nós temos que buscar a Deus em todo tempo, né? Convidar Jesus para entrar na nossa casa, no nosso coração, porque só Ele pode dar o que nós precisamos, só Ele pode resolver aquilo que nós não conseguimos resolver e só Ele pode dar a cura, né? Louvado seja o Senhor. Então vamos fazer uma oração. Creia que Deus vai entrar e fazer um milagre,
porque só Ele pode fazer. Amém? Glórias a Deus. Quem ora, quem prega, não tem o poder de fazer o milagre, mas quando nós cremos, né, a fé move a mão de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, nós entramos, ó Pai, neste momento na Tua santa presença, Senhor. E neste momento, Pai, eu apresento cada um, Senhor, que está à beira do rádio, que está aí nos acompanhando pelo Facebook, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu peço ao Senhor que vai de encontro, Pai, com cada vida neste momento. Eu peço ao Senhor, meu Deus amado, que vai tocando, Senhor, sobre cada vida. Senhor, eu não sei o que essas pessoas precisam, ó Deus, mas o Senhor conhece a necessidade, o coração, ó Pai, o que cada um tem passado, Senhor, no seu dia a dia, na sua saúde, problemas na família, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, vai de encontro com esta vida, Pai, que está neste momento ouvindo, Senhor, a programação e que tem fé, Senhor, que o Senhor vai agir, que o Senhor vai tocar, que o Senhor vai fazer o milagre. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai agindo, Pai, nesta vida que busca pela cura. Vai agindo nesta vida, Senhor, que busca, Senhor, pela família, pelo casamento, pelos filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai amado, visita esta mãe que ora pelo teu filho agora. Visita, Senhor, este pai que ora pela sua família. Este homem, Senhor Deus amado, que tem buscado, Senhor, a tua presença. Esta mulher, Senhor, que tem chorado a teus pés, Senhor. Aonde houver, Senhor Deus amado, Deus poderoso, Deus de glória, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, que tem buscado respostas, Senhor, que tem buscado em Ti, Senhor, a força, a graça, Senhor. Toca agora em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Deus poderoso, Deus de glória, esta pessoa, Senhor, que tem ido, Senhor, Deus amado, buscado, Senhor, na medicina, mas não tem encontrado a solução. O médico sempre vem dizendo, não tem jeito. O médico sempre vem dando, Senhor Deus amado, uma desculpa para dizer para ela que não tem jeito, Senhor. Mas eu peço a Ti, Senhor Jesus Cristo, Deus amado, toca agora, Pai, nessa dor. Toca agora, Pai, nesta enfermidade, Senhor, e arranca, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Oh, Jesus, age nesta fé desta mãe que pede pelo filho, pela filha, Senhor, que se encontra em caminhos errados, ó Pai. Que esta mãe que chora pedindo, Deus, arranca meu filho desta vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço a Ti, Senhor, arranca das drogas, da bebida, da prostituição. Deus poderoso, Deus de glória, Deus de maravilha. Sela, Pai, todas as crianças, Pai, com a Tua unção, com o Teu poder. Deus amado, Deus poderoso, vai entrando, Senhor, nos lares, vai entrando, Senhor, nos casamentos, Senhor. Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso, visita agora, Senhor, esta senhora, Pai amado, Deus poderoso, que pede pelo filho, que mora longe, Senhor, que mora longe, Jesus, mas se encontra, Pai, numa situação difícil, e esta mãe está pedindo agora pelo teu filho, pela tua filha, Senhor. Deus amado, Deus poderoso, honra, Pai, a fé desta mãe, e visita este filho agora, esta filha, em nome de Jesus. Deus poderoso, Deus de maravilha, esta pessoa que busca por uma porta aberta de emprego, Senhor, vai tocando agora, vai abrindo portas, Pai, onde não tem parede, Senhor, e faz o grande milagre, Senhor. Deus amado, que o Senhor venha surpreender a fé dessas pessoas, ó Pai, que crê em Ti, Senhor, e tem buscado, Senhor, a Tua face, e tem buscado em Ti um refúgio, força e fortaleza, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Nós vamos agora, deixa eu ver aqui, nós vamos agora rodar mais umas músicas. Eu me despeço do povo do Face. Um abraço a todos. Semana que vem, se Deus quiser, é povo do Face, eu tô falando, tá bom, gente? Daqui a pouco a gente volta para nos despedirmos do povo que tá ouvindo a gente aqui pela Rádio Cativa FM. Encerrou?